E aí, pessoal da timeline do Caruaru no Face, hoje a gente está em mais uma edição do CNF Entrevista e, excepcionalmente, a gente não vai poder contar hoje com a participação da jornalista Natália Tabosa, mas a gente trouxe dois convidados muito especiais para falar um pouquinho sobre o balanço do ano 2016 e das expectativas para 2017. Estamos aqui com a Nayara Villanova, jornalista. Tudo bom, Nayara? Tudo bem, Johnny, né? Muito obrigada pelo convite, né? Fiquei muito feliz em ter recebido esse convite aqui hoje. Espero contribuir, né, com a minha experiência aí na televisão, né? Os momentos que a gente viveu aí no ano de 2016 e a gente falar de 2017, que com certeza vai ser um bom ano. E estamos também com o Arnaldo Dantas, analista político, que é uma figurinha carimbada aí nos programas de rádio. Tudo bom, Arnaldo? Tudo bem, Johnny. Boa tarde, Nayara. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite, certo? A primeira vez. Muito bom. Antes da gente começar o nosso CNF Entrevista, eu queria mandar um abraço para o Roginho e força também. Todo mundo aqui do Caruaru no Face está apoiando esse movimento do Todos por Roginho, que é um menino em que foi detectado um tumor no cérebro dele, ainda quando ele era bem novinho, e a gente está nessa campanha para conseguir os recursos necessários para ele conseguir fazer a cirurgia que ele precisa, né? Então, força, Roginho, a gente está com você. Pessoal, para falar de 2016, eu queria primeiro que vocês dessem, assim, bem rapidamente, o que é que foi o pior e o melhor de 2016. Queria começar por Nayara. Olha, eu acredito que o pior de 2016, né, de antemão, de tudo que a gente está vivendo mesmo na nossa região e na própria cidade, e coisa que eu vivenciei mesmo dia a dia na rua, né, fazendo reportagens inclusive, eu acho que foi a violência. Eu não tinha lembrado assim de um ano tão violento quanto esse de 2016. E assim, é uma violência atípica, digamos assim, porque foram crimes bárbaros, né? Foram pais matando filhos, esposos matando esposas. Foram algumas coisas assim que realmente me chocaram e chegaram a chocar principalmente as pessoas que lidam com isso todos os dias. Então eu acredito realmente que foi um ano que teve um ponto negativo mesmo, não só para Caruaru, mas também na região, em relação à violência. Em relação à violência mesmo. Agora, o que é que foi o mais positivo que você disse assim, dá para ter esperança? Eu acho que o positivo foi justamente as eleições. Eu acho que a gente teve uma grande resposta da população em relação a alguns problemas anteriores que a gente tinha tido, né? Não puxando sardinha para nenhum lado, mas assim, eu acredito que muitas vezes as pessoas dizem assim, a população é tudo igual, o político faz alguma coisa errada hoje e amanhã a população já esquece, vota nele de novo, e a gente percebeu que não foi bem assim. Né? Por exemplo, na própria eleição da Câmara de Vereadores aqui de Caruaru, a gente viu uma renovação muito grande, né? A gente viu realmente que as pessoas não esqueceram, né, aquele episódio em que vários vereadores foram presos, né, que a gente fez uma maciça cobertura também sobre isso. Então eu acho que dá para acreditar um pouquinho na esperança dessas pessoas, né, e na esperança de mudança e de renovação mesmo. E a gente torce, né, que essas pessoas que foram colocadas de acordo com a confiança das pessoas lá dentro agora, né, que elas realmente façam um trabalho bem direitinho e a gente não seja mais motivo de escândalo. Com certeza. Arnaldo, você estava acompanhando de perto desde todo esse escândalo aí de corrupção, né, de denúncias de corrupção aqui em Caruaru. Como é que você avalia daquele período até esse fim de 2016, esse ciclo aí de todas essas denúncias e da reação da população em relação a essa renovação que é necessária na política de Caruaru? Eu digo sempre que a Câmara de Vereadores de Caruaru tem que se reinventar historicamente. Um ano de pautas negativas, né? Começa desde o ano anterior, com a questão da votação do PCC, a questão do BRT, a questão da transferência da feira. Tudo foi com peso negativo, os escândalos que varreu a Câmara de Vereadores. Então é necessário que esses vereadores se reinventem, né? Mostre à população de Caruaru qual o papel da Câmara. Para que serve uma Câmara de Vereadores na cidade de Caruaru? Né? Qual o papel do vereador em Caruaru, uma cidade que tem dimensões de metrópole como Caruaru? É necessário que o vereador saiba que a função principal dele na Câmara é legislar e fiscalizar o Executivo. Né?
O papel do vereador não é um papel executivo de fazer rua, de prometer escola. Isso cabe ao prefeito fazer. Então, ele sabe o papel dele, sabe o lugar que a Câmara ocupe. Então, é isso que a Câmara tem que se reinventar em Caruaru. E eu acho que de bom, concordo com a Naela, foi essa eleição. Mostra que a democracia no Brasil que vem, né, sobrevive, cria nova expectativa para a população. É um novo governo que se aponta no horizonte. Então, acho que é um ano muito difícil, né? Um ano de crise, de escândalo, crise política, crise econômica, crise social, né, atingiu o Brasil esse ano. Né? 2017, eu acho que a tendência é um ano também muito complicado, porque vem aí, a partir de fevereiro, a abertura da delação da Odebrecht, né? Só uma causou escândalo, tem 76 para ser aberta. Né? Tem uma crise econômica, uma crise mundial forte. Você tem a presença dos Estados Unidos redefine a questão da conjuntura internacional, ou seja, as forças reacionárias estão agindo na França, na Alemanha, então as eleições muito difíceis nesses dois países. Vamos ver como é o cenário nacional é duvidoso e o cenário internacional muito duvidoso para 2017. Olha, a gente tem aqui a Aline Chagas dizendo grande repórter, Naela Villanova, a Lúcia Maria está dizendo espero que esse ano seja melhor. E a Marilene Gomes diz o seguinte: o que me deixa intrigada é como fiscalizar o que eu mesmo aprovei. Incrível, né? Eu acho que ela deve estar se referindo à eleição, à política. A própria Câmara. A própria Câmara, né? Arnaldo, quais são os mecanismos que a população pode ter para acompanhar de perto como é que o legislativo funciona? Não adianta reclamar da Câmara de Vereadores se o cidadão não faz sua parte. Né? Então tem que ver, porque querendo ou não querendo, todo mundo votou nos que estão aí. Né? Porque tem um voto de legenda, tem essa questão todinha, né? Tem as coligações, você termina votando num e elegendo o outro. Né? É nessa que a população fiscalize, não só o poder executivo, mas o poder legislativo. É nessa que a Câmara seja o espelho da sociedade caruaruense. Que os grandes debates que a sociedade caruaruense tenha seja travado na Câmara de Vereadores. E não a Câmara fica omissa e ouvir um balcão do negócio, para basicamente chantagear o prefeito em busca de cargos e de agregar carro, então agregar puxadinho aqui para botar nas escolas. Quer dizer, é necessário que se passe Caruaru, é necessário que Caruaru passe limpo, é necessário que se passe limpo também a Câmara de Vereadores. É engraçado que já tem um próprio histórico, digamos assim, da população não participar, porque muita gente nem sabe que pode participar, quais são os dias das reuniões, o horário, o que é que se discute numa reunião, né? Umas pessoas assim que acompanham mais de perto, né, que tem um pouco mais de contato, tudo bem. E mesmo assim, aquelas pessoas que são entendidas ou as pessoas que gostam de política, muitas vezes por descanso mesmo não participam de perto, mas a população em massa mesmo não sabe como funciona a Câmara e não sabe nem que tem esse direito de participar e que tem o direito até de intervir em alguma coisa, né, que você queira ou alguma coisa que você queira reivindicar alguma coisa, por exemplo. Você já cobriu muitas audiências na Câmara, das audiências públicas que são pela manhã e tal. O número de pessoas participantes nessa situação, né? Pouca gente, né? Muito mesmo. Só quando tem algum assunto, por exemplo, que é relacionado a uma classe, por exemplo, professores, aí geralmente o pessoal, né, todo mundo se junta mesmo, né, e vai para a Câmara. Mas nessas audiências, por exemplo, e as próprias sessões mesmo da Câmara, né, essas normais assim que a gente é acostumado, só aquelas pessoas, aquelas figuras carimbadas mesmo, né, Arnaldo, que geralmente estão sempre. São as mesmas, mas é necessário são que a as mesmas, população mas entenda que o país só muda se eles começarem a se organizar, seja associação de moradores, seja entidade de classe, sindicatos. Esses são os mecanismos que a população tem de pressionar quem está em cima. E nessa Caruaru, essa é a grande questão. Né? Quando se fala na questão do secretariado, é necessário que a grande marca seja a transparência do governo, o diálogo. O que falta em Caruaru é diálogo. É necessário, eu digo sempre, Caruaru é necessário que Caruaru se introduzir no século XXI. A gente faz política, quem vê de longe Caruaru parece uma metrópole, mas quem vê a política do dia a dia, do cotidiano, parece uma província. A gente está no século XIX. Né? Tu vai pegar a pauta da Câmara do século XIX, era a feira, a transferência da feira, era a pauta, ela foi criada. Um era a questão do Rio de Pujuca e a outra era a violência. Isso em 1848. Eram 3 temas que estão no dia a dia, no dia a dia da Câmara, hoje ainda. Quer dizer, o século passou, né? Passou outro século e a gente está com a mesma pauta do século XIX.
É necessário que Caruaru comece outra forma de fazer política, no diálogo, na participação popular, e a Câmara abrace essas ideias. Você falou nesse assunto aí de participação popular, foi muito debatido esse tema pela própria Raquel Lira durante a campanha, ela dizendo que queria esse modelo participativo, que na verdade acaba sendo meio que uma continuidade do que Zé Queiroz defendeu, né? No modelo dele de que Caruaru todo mundo participa. Como é que você avalia essa gestão participativa em Caruaru? Eu estava na posse de Queiroz, esse último mandato, eu estava fazendo uma cobertura pela rádio. Queiroz disse o seguinte: a marca do meu governo vai ser a modernidade, a eficiência administrativa, a transparência, o diálogo, né? E o diálogo vai ser o lema do meu governo. Isso ele disse 1º de janeiro, fui na porta dele. Dia 31, ele impõe um PCC, sem discutir com a sociedade, sem os vereadores lerem. Ou seja, 30 dias depois, ele basicamente desconstruiu o que ele disse na posse. Então é necessário. Raquel conhece a história de Queiroz, conhece a história de Tony Gel, conhece a história do pai dela, que foi prefeito, e sabe quando cada um errou e cada um acertou. Então é necessário que ela olhe para a história, né, e comece a construir um Caruaru diferente. Porque o maior adversário, muitas vezes, de um prefeito é ele mesmo. Né? Quando ele não cumpre suas promessas. Você vê a questão do Paulo Câmara, o desgaste que ele está passando a nível de Estado, porque prometeu e não cumpriu. O Pacto pela Vida vem se desconstruindo. Né? É necessário que repactue o pacto. Quando a Nayara falou da violência em Pernambuco, chegou a escala que não vê assaltar banco, explodindo caixa eletrônico, em ônibus. Quer dizer, a população tem uma sensação de insegurança imensa, porque o pacto pela vida, o pacto naufragou, e o governador perdeu o norte na relação de segurança. Essa questão de segurança é incrível, né? Porque em 2016 tudo permeou em volta de insegurança, né? Em Caruaru. Até mesmo quando a gente falava em São João. Você estava ali cobrindo os principais momentos, né, da festa aqui em Caruaru, né, Nayara? Eu acho que foi difícil conseguir desvencilhar a festividade junina dos problemas de policiamento, de insegurança na cidade, né? É verdade, foi bem complicado mesmo essa situação, principalmente nos dias de maior público, né? A gente teve o show aí do Wesley Safadão, especificamente nesse dia eu estava de plantão, estava trabalhando lá no pátio, e era notório realmente a falta de policiamento suficiente, né, para poder dar conta, né, daquela demanda inteira. Né? Eu acredito que vocês devem lembrar desses episódios, né, que a gente mostrou na imprensa, inclusive, que chegou um determinado momento que a polícia decidiu que iria fechar o pátio, né, que as pessoas que estavam chegando não iriam mais poder entrar. E aí a gente viu alguns episódios assim lamentáveis mesmo, de pessoas pulando umas partes que tem de grade, pulando o muro, né, aqueles tapumes, né, que é o que a polícia chama de tapumes, eles derrubando aqueles tapumes para poder entrar de todo jeito. E ali, a partir do momento que fica uma grande quantidade de pessoas ali, não tem como controlar. E realmente a falta de policiais, né, foi muito grande e contribuiu para isso. Como ele mesmo falou, né, além de todos os episódios tristes que a gente viu aí em relação à violência, a gente viu também muitos episódios, né, dessa questão de assalto a banco, né, explosões a banco. O que eu percebo, Arnaldo, não sei se você concorda comigo, é que agora os bandidos eles estão cada vez mais atrevidos. Antes eles tinham medo da polícia, hoje eles não têm. O Estado perdeu o controle. Exatamente, perdeu o controle mesmo, perdeu a credibilidade, eu acho, porque a gente viu a semana passada, uma mulher foi baleada na rua 15 de novembro, bem pertinho de um trailer da polícia, gente. Onde tinha realmente um policial, não sei se ele estava no momento, mas ele estava ali pelo centro da cidade. A banalização do mal, né? É verdade. A banalização do mal, né? E outra coisa em relação a essas explosões de banco, é necessário que a polícia use a inteligência, porque as dinamites, quem tem um controle sobre a dinamite nesse país é o Exército. O Exército é quem controla sobre a dinamite. Né? E essa dinamite sai, o Exército libera basicamente para IPLT, para essa questão de obra. Então tem como você... Há um desvio, né? Você monitorar esse DNA da dinamite, de onde ela sai e de onde ela chega. Então você aí... Agora é um trabalho de inteligência da polícia. E a questão do pátio, eu fiquei pensando, podia ter acontecido ali uma tragédia no pátio de forró. Eu fico sempre pensando que esse modelo de São João está esgotado.
Né? Esse modelo de espetáculo em si está esgotado. É necessário que se repense o São João de Caruaru também. Você não pode ter uma Secretaria de Cultura que só tem uma agenda durante o ano. Qual a agenda? O São João. Porque tirou São João, é necessário que você tenha Garanhuns, que aqui tem uma agenda cultural muito mais diversificada do que Caruaru tem. Né? Garanhuns tem, então é necessário que se diversifique a pauta cultural. São João é muito bom, mas Caruaru tem muito mais coisas para se ver do que só apenas o São João. É verdade, Arnaldo, a gente vai voltar para falar sobre cultura, só que a gente vai dar uma pausa bem rapidinha e para os nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta a mandar um recado aqui para o William Eduardo. Você pode mandar suas perguntas aqui pelos comentários da transmissão também, tá, William? Pessoal, a gente está de volta aqui com o CNF Entrevista e a gente tinha parado na questão do São João, que eu queria aproveitar o gancho para falar sobre a cultura no geral aqui em Caruaru. Na verdade, a gente está num modelo ainda que é só uma agenda por ano, praticamente, é festa de São João, é capital do forró, mas no resto do ano, se você for, até quem mora mesmo em Caruaru, fica se perguntando onde é que tem forró em Caruaru no fim de semana, fora o mês de junho. Isso é uma preocupação que eu acredito que o novo governo precisa se atentar para isso, porque senão cada vez mais a gente vai perder a identidade da gente. Você não concorda? Concordo. Eu acho que Maria conhece melhor do que eu, mas vou dizer o seguinte: Caruaru não é a capital do forró. Né? Pode ser a capital do São João, só tem, durante 30 dias tem São João, né? E toca alguma coisa parecida com o forró. Eu acho que você tem que diversificar a pauta, você tem Alto do Moura, você descentralizar o São João, como tinha antigamente, São João dos bairros, São João da zona rural, entendeu? Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que Caruaru devia ser conhecido não pela maior ou melhor São João, mas pelo São João mais autêntico. Né? Isso aí é que faz o turista vir e ver, para ver o que está tocando em outros centros urbanos, né? Qualquer um toca. Certo? Agora, o que é que diferencia Caruaru? Né? Aí você pode pegar e você pode criar uma agenda onde turismo, cultura, a integração com o Alto do Moura, os museus de Caruaru são fantásticos, né? Então você poderia ter você trabalhar diversas secretarias articuladas na questão da produção e ter uma pauta muito mais diversificada. O show de rock aqui foi trazido pela iniciativa privada. Pois é. Ô, Nero, você sente falta de participar de coberturas que não sejam só o São João no mês de junho e que a pauta consiga falar de cultura de uma forma mais ampla aqui na cidade? Eu sinto falta sim. E algo que eu já fiz algumas coberturas há alguns anos e que eu achei uma iniciativa muito boa foi a questão do parada obrigatória na Semana Santa. Porque a gente sabe realmente que, querendo ou não, Caruaru é mesmo uma parada obrigatória, né? Porque a gente sabe que é muito forte na Semana Santa Fazenda Nova, né, e Brejo da Madre de Deus, e aí muitas pessoas, né, fazem essa rota, né, antes de chegar lá, dá uma parada aqui em Caruaru, né, vai na feira de artesanato, conhece o Alto do Moura, e eu acho assim que foi uma iniciativa muito boa, né, a gente espera aí que o próximo governo isso também aconteça, né, é essa questão da movimentação cultural mesmo no período da Semana Santa, né, com o polo que tinha ali na estação ferroviária, na própria feira de artesanato mesmo, né, eles colocavam um palco que tinha sempre shows ali, shows de forró, o forró autêntico, né, como você bem falou, e assim, aqueles cantores mesmo que, infelizmente, a gente só vê muitas vezes uma vez por ano, por exemplo, o Azulão,
né? A gente não vê um show de Azulão em qualquer outra época do ano ou em qualquer outro lugar que não seja no São João, no pátio de eventos de Caruaru, né? O próprio Seu João do Pife, né? Seu João do Pife, que é uma cultura tão grande, né? Algumas vezes até, se você for na feira no sábado pela manhã, você vê, né, ele passeando lá pela feira, faz algumas apresentações, mas também eu acredito que não seja tão reconhecido como deveria. Essa é a grande questão da cultura. A cultura tem a ver com a memória, né? Com a memória, com a identidade de um povo. Um povo que não tem memória, não tem identidade, jamais pode ter cultura. Quando ela fala de Azulão, o pessoal do PIF, esse pessoal tem que ser. Esse pessoal faz parte da história de Caruaru. Caruaru tem uma dívida com esse pessoal. Aí não pode. Uma cidade sem história, uma cidade não existe. Então é necessário pensar na memória de Caruaru, é necessário pensar na tradição de Caruaru, é necessário pensar o que dá identidade a essa cidade, a esse povo. É a cultura. Então tem que zelar muito cuidado na questão da cultura. Olha, e falando nessa questão de memória, a gente teve perdas também recentes. A gente teve a perda de Manuel Eudócio, que representava toda essa identificação com a arte do barro. E mesmo significando muito a perda dele, ainda parece que para a forma como o caruaruense percebe a cultura em Caruaru, não fica tão valorizado assim o trabalho que essas figuras elas representam. Você chegou a acompanhar essa perda do Eudócio aqui para a cidade? Acompanhei sim. E eu acredito que, como você bem falou, essa questão da própria memória, principalmente, e a gente fazer com que essas novas gerações conheçam essas pessoas, conheçam quem são. Eu acho que uma iniciativa muito boa que, por incrível que pareça, eu vejo também no período do São João, né? Vocês me perdoem, eu não sei se durante o resto do ano, né? Se durante o resto do ano isso acontece também. Mas, por exemplo, algumas escolas irem até o Alto do Moura, as professoras levarem os alunos até o Alto do Moura, conhecerem a casa do mestre Vitalino, conversarem com seu Severino, né, o filho dele. E assim, eu acho que isso é uma obrigação, não só das escolas, mas também dos pais. Porque se você chegar para uma criança hoje, por exemplo, de 9, 10 anos e perguntar quem é mestre Vitalino, você não vai saber. É aí onde eu encontro. A educação tem que estar integrada à cultura, né? Então você tem museus, isso é papel educativo. Você tem museu, você tem o Alto do Moura, você tem um conjunto de lugares que você pode visitar, está diretamente ligado à história de Caruaru, o Museu da Caruá, né? Luiz Gonzaga, foi feito através de tantos temas. Então tem que incentivar as crianças de hoje da escola para ter essa ponte entre cultura e educação, que é fundamental. Inclusive, a formação para a identidade do povo. Tem uma coisa curiosa, porque tem o Dia do Forró, que é a mesma data de Gonzagão. 13 de dezembro. Mas ela passa despercebida em Caruaru, não sei. Porque as escolas estão aí, você não tem um calendário, você não tem. É uma questão de agenda. Quando a gente fala uma agenda, você tem que ter uma agenda para o ano. Né? Essa agenda, por exemplo, tem as datas comemorativas, essas datas comemorativas são da cultura, são da educação. O que falta em Caruaru é que cada secretário falava uma linguagem diferente, é que você não tinha articulação. É necessário que se tenha foco, se tenha uma agenda e sem articulação para que as coisas aconteçam. Verdade. Olha, e já que você está falando aí do que é que os políticos eles precisam se atentar aí para ter essa integração entre cultura, educação, desenvolvimento da cidade. Na avaliação de vocês, quais seriam esses principais desafios que a gente vai ter durante 2017 para a nossa capital do Agreste, no que se refere ao desenvolvimento? Desenvolvimento econômico, empregos, criatividade. Eu digo sempre, Caruaru, há duas Caruaru, né? Há uma Caruaru inclusiva, que aí no final de semana o pessoal passeia na Gama Magalhães, o bairro Maurício Nação arborizado, né? Tem esses bairros de excelência, mas em Caruaru a grande maioria da população vive na periferia, né? É necessário você pensar em desenvolvimento com inclusão social. Quando a gente vai discutir segurança, é necessário que a gente pense na questão da inclusão social. Se a gente não resolver o problema daquele menino, daquele jovem na periferia, ele vai estar vulnerável ao crime. Ele pode enxergar no crime uma opção de vida. É necessário que as escolas na zona rural ou na periferia funcionem no final de semana. Porque não tem nada. Qual o lazer que se tem na periferia? Nada. Então é necessário que lá dentro tenha cultura, a Secretaria de Cultura faça. É necessário que você tenha saúde lá dentro. É necessário que tenha cinema, tenha teatro. Para as escolas funcionarem, tenha a vida no final de semana.
Esse é um projeto de escola excludente, que eu acho que a gente deve discutir com a prefeita, com a prefeita. Eu acho que você já tem um equipamento lá, o gasto é mínimo. É uma forma de você tentar reverter o quadro social da cidade, que é grave. Quem conhece a zona, a periferia da cidade de Caruaru, você vê um alto grau de exclusão social. É aí que se precisa de um prefeito, é aí que se precisa de um secretário de saúde, é aí que se precisa de um secretário de educação. É nesse Caruaru que foi escondido durante 8 anos. E para você, Nayara, o que é que falta agora em 2017 para Caruaru? Olha, eu acredito que no ano de 2016, né, uma coisa que foi bem discutida e debatida também, não só em Caruaru, mas no país inteiro, foi dessa crise, né? A crise, e aí todo mundo preocupado, todo mundo nervoso, tanto a crise política, né, que a gente viu aí vários episódios, né, de gente nas ruas, né, quebrando ônibus, fazendo protesto lá em Brasília, né, a presidente Dilma terminou saindo, né, o vice assumiu, e assim, mas eu acredito que do segundo semestre para cá, as coisas tenham melhorado um pouco mais, digamos assim. As pessoas têm visto um pouco de luz no fim do túnel. E eu acredito, por exemplo, a gente viveu aí, né, a gente discutiu isso no jornal, né, lá na TV, durante 18 meses, Caruaru não tinha criado novos postos de emprego. E aí, no mês de novembro, 62, se eu não me engano, novos postos de emprego foram criados. Então, assim, foi um pequeno passo, digamos assim, mas já é um avanço, né? Já é um progresso, digamos assim. E eu acredito também que a gente tem um povo muito guerreiro mesmo, né? A gente tem aí a grande parte da população trabalha aí na Feira da Sulanca, né? Aquele pessoal realmente que coloca, né, o balaio na cabeça e sai para trabalhar. O pessoal não tem medo de trabalhar, né? Às vezes é demitido ou tem algum problema aqui e ali, procura outra coisa, vai atrás, vai em busca, vai à luta. Então eu acho que em 2017 a gente precisa mais de incentivo para essas pessoas, né? Um pouco mais de incentivo, né? Isso aí dos vários poderes, né? Municipal, estadual, enfim. E eu acredito que eu tô confiante mesmo que 2017 vai ser um ano muito bom. 2016 tiveram alguns problemas mesmo, mas 2017 vai ser um ano muito bom e eu acredito que, contando com essa garra aí do povo brasileiro e do povo caruaruense também, muita gente vai se reerguer nesse ano 2017. Olha, e tem que falar sobre a feira, né? O coração de Caruaru. Nayara, você acredito que você já tenha feito muita cobertura ali na feira. Acho que nas feiras, né? Porque não tem só a Feira da Sulanca, tem as feiras de bairro, tem a Feira do Artesanato. São 12 feiras ali. São 12, né? O que é que você acredita que é preciso fazer de imediato, agora com os desafios aí da nova gestão, para poder reorganizar a Feira de Caruaru? Olha, muita gente, né, e anos e anos e anos e anos, a gente tem debatido isso muito também na imprensa sobre essa questão da transferência, né? O ano passado a gente teve vários episódios também, apresentaram no terreno, veio um grupo não sei de onde dizendo que ia fazer a transferência, que ia ser de graça, que ia ser pago, enfim. Eu acredito que antes de tomar qualquer decisão, se realmente vai sair ou se não vai, se vai ser pago ou se vai ser de graça, eu acho que principalmente tem que fazer uma reestruturação lá naquela feira. A gente geralmente vai fazer matéria lá e, por exemplo, as 3 primeiras ruas são as ruas que estão mais movimentadas. Eu tô falando ali no terreno da Fundac, né? Que Sim. geralmente é o mais forte no dia da segunda-feira mesmo. Aquelas 3 primeiras ruas, elas são bem mais movimentadas, elas têm uma certa estrutura, mas vamos dizer assim, vamos botar até a quinta. Da quinta para lá, da quinta em diante, nem mesmo a gente que vai fazer alguma matéria, a gente não chega nem lá. Porque tudo que a gente precisa encontrar, a gente já encontra nas 5 primeiras ruas, digamos assim. E aí o pessoal que está um pouco mais para lá fica realmente esquecido. O chão é na terra mesmo, com um monte de mato ainda, sabe? Os bancos mesmo não tem estrutura nenhuma, tem uns bancos que ficam como se fossem abandonados mesmo assim, no meio no meio do espaço, e aquilo atrapalha bastante. Muita gente, né, o pessoal que vem de fora, quando entra na feira, entra pelo portão central, não é que você vê as 3 primeiras, as 5 primeiras ruas organizadas e você encontra tudo que você precisa, então automaticamente você não vai
para o resto da feira, né? Então, aquele pessoal que ficou um pouco mais para trás, com certeza aquele pessoal tem prejuízo toda semana. Agora no mês de dezembro, né, que é um mês forte, um mês bom para todo mundo, eu acredito que não, como também no período de São João. Mas quando as feiras realmente são um pouco fracas, né, o pessoal que está ali na frente, na vitrine, digamos assim, né, realmente tem uma feira boa, mas o pessoal de trás não tem de jeito nenhum. É uma questão de De jeito mobilidade, nenhum. né? A questão da feira é uma questão interessante. Você pode, primeiro, deixar de precarizar a feira. Né? A própria prefeita disse que a arrecadação anual da feira é 7,5 milhões. Se você investir, desde que a feira foi transferida, tivesse investido esse dinheiro, reinvestido na feira, você tem uma infraestrutura diferente hoje. Primeiro você tem que se cuidar da feira, depois tem que ver como vai se dar essa transferência. Para transferir é necessário que haja um diálogo intenso, porque são vários personagens na feira. Né? Tem os comerciantes mais ricos, e tem aquele que carrega na mão, que vende na mão, tem aquele que não vende, mas vive da feira, que é o sorveteiro, o vende picolé. Quer dizer, então tem que cuidar, você não pode fazer uma transferência que você coloque 10, 15 mil pessoas na exclusão social. Desemprega esse pessoal. Aí você acha uma cidade violenta, mas com mais 10 ou 15 mil pessoas desempregadas, a violência vai aumentar, sem dúvida, né? Então é necessário, primeiro, cuide da feira e depois veja como vai se dar essa transferência. Ou seja, a feira tem que continuar pública. Pública porque pertence ao povo de Caruaru, pertence à cidade e à história de Caruaru. E aí, que acomode todos, independente do tamanho do seu empreendimento que tem na feira. Olha, isso fala muito sobre a questão de planejamento de gestão. Né? Pegar o gancho aqui para uma pergunta do William Eduardo, que estava mandando um recado aqui para a gente. Eu quero fazer pergunta também. E ele diz o seguinte: boa tarde, pessoal. O que vocês acham da incapacidade política que existe em Caruaru para a realização de grandes obras? Como a construção de uma nova Feira da Sulanca, que a gente já abordou, e a reestruturação do aeroporto Oscar Laranjeiras. Por que Caruaru não consegue ser como outras cidades que desenvolvem grandes projetos? Essa é uma questão de planejamento mesmo. A questão do aeroporto, o aeroporto é fundamental. O de Petrolina, o de Campina Grande, são exemplos. Né? Caruaru tem condições de fazer um aeroporto decente. A questão é que tem algumas coisas, por exemplo, esse viaduto, como é que se consegue um viaduto desse que passa no meio da cidade e divide a cidade em duas? Não tem rampa de acesso, não tem como é que se coloca. A população fica segregada, fica dividida. Então, como é que um gestor não olha e vê que não tem passarela no viaduto? Então, a questão do viaduto, a questão do Oscar Laranjeira, do aeroporto, e essas grandes obras dependem de planejamento, dependem de recurso também. Né? A questão da feira não é necessário só transferir a feira, mas como transferir? E com quem vai transferir essa feira? Né? Não importa, já esperado tanto tempo, pode esperar um pouquinho mais, enquanto isso, cuidar do que está lá. Né? Porque é preciso cuidar do que está lá, porque para ver que a coisa está lá, está testa. Uma falta de visão política também, né? Como é que você avalia, você que acompanha tantos assuntos importantes aí da cidade? Eu acredito que sim, principalmente essa questão particular aí do aeroporto. A gente já falou muito sobre esse assunto, já fez várias reportagens sobre isso e sempre esbarra mesmo um pouco também na burocracia, porque até algum tempo atrás tinha uma administração, aí depois o aeroporto passou a ser administrado pela Destra. E aí, para poder receber aviões de grande porte, era preciso, por exemplo, ter um carro do Corpo de Bombeiros, né, de última geração, né, um carro bem grande mesmo, né, um carro enorme que tem lá. Né? E aí precisava adquirir esse carro. Adquiriu esse carro e esse carro está lá parado, isso porque tem uma questão de burocracia que está em Brasília, né? A questão do ministério que tem que enviar um ofício, enfim, tudo esbarra também na burocracia. E eu acredito assim que faltou um pouquinho também de empenho mesmo em relação a essa questão, né? Eu não vou entrar aqui nos méritos de ninguém, mas eu acredito assim que, por exemplo, ficou um pouco esquecido, né? Algo que poderia ter ido atrás, ter corrido atrás antes, né, correu atrás um pouco atrasado e aí terminou que não deu tempo e aí, enfim, agora mudou de gestão, agora a gente vai esperar, não é, o posicionamento aí da nova gestão, né, quem é que vai administrar, né, esse aeroporto e se realmente as coisas que ficaram meio andadas, digamos assim, da gestão anterior agora se finalizem. Tem duas coisas que não funcionam. Um é o aeroporto e outro é o autódromo, né?
Aí, do É autódromo. verdade. O autódromo é o verdadeiro Que elefante perdeu a Fórmula branco, Truck. né? É verdade. Se eu fosse prefeito, eu transferia para lá a feira. Já tem infraestrutura todinha, um espaço imenso. Caruaru nunca teve tradição Aí, de fica aí a automobilismo dica. mesmo. Caruaru nunca teve tradição de automobilismo. Bota lá, filho, já tem tem todo espaço lá. A infraestrutura Você tá vai bom. conversar sobre isso com o Raquel depois, né? Olha, pessoal, foi muito bom bater esse papo com Eu que vocês. agradeço. Pronto. Mas a gente já está estourando aí o limite de tempo da gente. A gente traz vocês de novo aí em outras oportunidades para falar sobre Câmara, sobre gestão, sobre grandes projetos para Caruaru, né? Pessoal, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando aí a gente. Tem muita gente aqui dizendo, Nayara, melhor apresentadora de Caruaru. Obrigada. Melhor repórter. Pessoal, mandando um abraço também para Arnaldo aqui, pelos seus pontos de vista aqui, suas análises. Galera, na próxima semana a gente volta falando mais sobre o desenvolvimento da capital do forró, e o que vocês tiverem de sugestões, de perguntas, vocês podem enviar nos comentários, no inbox aqui do Caruaru no Face, que a gente vai analisar todos os comentários de vocês, tá bom? Até mais!